Olá, saudação a todos, bem-vindo à Oficina de Prosa. Eu sou Rômulo Prestia, juntamente com meu camarada Bruno Belucci, e hoje estamos trazendo aqui o agrônomo Ronieli. Seja bem-vindo, Ronieli. Obrigado, boa noite. Ronieli, pegando agora essa questão do pequeno agricultor, quando a gente fala de pequeno agricultor, uma coisa que vem logo na cabeça é orgânico. Porque todo mundo fala assim, a produção do orgânico vem do pequeno agricultor. E como seria assim, esse trabalho, essa questão do orgânico, para poder certificar, né, para a pessoa poder vender? Porque a gente vai hoje nas feiras livres, a gente vê muita coisa, a gente vê que é orgânico, né? Que as pessoas produzem mesmo ali na própria terra. Orgânico, assim, não tem uma certificação, mas a gente sabe que não tem todo aquele agrotóxico, todo aquele trâmite. E ao mesmo tempo a gente encontra mesmo muito produto de ceasa no meio, né? O que poderia ser feito nessa questão com relação aos orgânicos a nível municipal, regional, as pessoas estão produzindo, né, com certificação, um produto mais saudável para as pessoas, porque o orgânico tem alta hoje, né? Sim. O que eu vou dizer é uma avaliação minha, pessoal, mas é de técnica também, não é só uma vontade pessoal. Mas assim, na produção agrícola de uma maneira geral, alguns produtos que nós falamos hortaliças, que no termo técnico seriam olerícolas, eles têm ciclo mais curto. Então, você pega, por exemplo, uma rúcula com 30 dias produz um canteiro de rúcula. Vai colher, vai produzir e vai consumir aquela rúcula, vai vender. O ciclo é muito curto. Para conseguir fazer isso, o que é que você precisa? De uma boa tecnologia de produção primeiro de melhoria do solo, né? Então aí nós já vamos falar no que seria uma transição de uma agricultura convencional para orgânica. Então, a melhoria do solo, a produção de um composto orgânico, que seria o fertilizante, a adubação, que o pessoal fala, para produzir bem produzido, conduzir assim, a cultura de uma maneira geral. O povo fala doença, praga, tá? Praga e doença são coisas diferentes, assim, falando tecnicamente, mas precisa de orientação técnica. Sabe? Você tem uma praga, uma vaquinha que vai lá cortar a folha, é uma praga. Precisa ser assim, ou trabalhada, no caso do orgânico, para ela conviver com aquele ambiente, ou ela limitada na atuação dela, né? A gente não fala nem eliminar, exterminar. O cultivo orgânico precisa ser mais pensado, né? Para a produção sair de uma maneira adequada. Vamos dizer, um fungo, aí seria uma doença. Então, como tratar? Existem formas de tratar. Para isso, precisa de assistência técnica. Então, voltando um pouquinho atrás, eu quero voltar nessa parte de assistência técnica, eu acho que é o ponto central nisso aqui tudo. Mas são cultivos de curto prazo e cultivos que, sendo feitos da forma tradicional, e principalmente eu não sou contra agrotóxicos, assim, desde que utilizados com receituário agronômico, respeitando prazo de carência, etc. Só que precisa ter muito critério. Eu não poderia ter uma formação e dá para conviver. Só que no caso do orgânico, não contempla utilizar. É possível conviver a cultura sem, então eu sou muito mais favorável a esse tipo de cultivo. E é o cultivo que, quando mal conduzido na forma tradicional, é o que mais traz prejuízo para o consumidor. Por quê? 30 dias. Nós temos agrotóxicos que tem prazo de carência de 15, 20 dias. Quer dizer, você aplicou, logo que nasceu,
você vai estar consumindo agrotóxico ali. Então, assim, eu penso que o melhor caminho para começar é nesse aí, que são os cultivos de condução mais curta, e depois partir para os outros. Mas, importantíssimo, voltando na assistência técnica, a participação e a permanência de técnico no local, do produtor, dos produtores, para poder ajudar a fazer essa transição. Porque não é simples, não é fácil. Voltando na história do simples e do fácil, é um jogo de palavras que eu faço, mas porque realmente, às vezes parece simples, não é, e fácil muito menos. Precisa de auxílio, precisa de cuidado, o produtor, porque o produtor fica inseguro. Você imagina, você vai lá, vou falar da rúcula aí. Chega lá com 25 dias, aparece uma praga lá que vai dizimar o canteiro dele. Aí ele fala, lutei até aqui e não vou conseguir colher. Então precisa desse cuidado. E a segunda parte do que você falou é de como fazer, porque existe muito a questão da certificação. Eu volto no arranjo produtivo local. É possível fazer uma certificação local, dar um suporte para o produtor, porque uma certificação orgânica, hoje existem diversas entidades que dão suporte e tal. Às vezes estão um pouco além. É possível fazer localmente. É possível fazer um trabalho entre os produtores, um agrupamento, um trabalho entre eles. Nós poderíamos dizer assim, seria um acordo entre os produtores para conduzir aquilo. Um avalia o outro. E se o outro estiver fazendo alguma coisa errada, vai apontar. Não é a questão de falar, ó, dá para melhorar isso aqui. Então, é possível fazer. Depois, conforme trocar de fase, for para uma fase melhor, aí traz uma certificadora externa, custa um pouco mais caro, mas o primeiro passo já está dado sem um custo muito alto. Ronier, você tocou no assunto dos defensivos agrícolas, né? Hoje você vem falar sobre agricultura, mas eu também não costumo separar, sempre que eu converso com alguém sobre agricultura, não costumo separar meio ambiente e agricultura. Essa questão do defensivo agrícola, uso discriminado, aprovação de vários agrotóxicos no último governo, que passou do governo Bolsonaro. O que é prejudicial para o próprio agricultor isso? Além das pessoas que vão consumir alimento com veneno e tal, e para o agricultor, a questão das abelhas, matar as abelhas, que faz polinização. O que é prejudicial para a própria agricultura mesmo, essa questão do uso discriminado dos defensivos agrícolas? Eu vou aproveitar a sua pergunta, e é uma coisa que nós nem falamos a respeito, para fazer um alerta para todos os agricultores. Depois eu respondo. Fique à vontade, Ronier. A maioria das pessoas pensam em colocar uma máscara para se proteger de defensivo agrícola e tal. Porque normalmente se associa aquele cheiro forte, aquele odor forte ao veneno. A forma de contaminação mais agressiva e que mais causa problemas para quem lida com agrotóxico é na forma de herbal. As pessoas não têm muita... isso não é falado, isso é uma angústia que eu tenho. Eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre esse tipo de problema. Da contaminação, as pessoas associam ao cheiro e tal, vão por máscara e tal. Na realidade, a maior proteção tem que ser a pele. É o maior órgão do corpo humano, sim, todos sabemos, e é a via de contaminação que mais traz toxicidade para o organismo humano. Então, isso posto, eu não vejo com bons olhos, principalmente que muitos defensivos
proibidos em outros países e produzidos nesses países têm sido liberados aqui no Brasil. Como eu já disse, eu não tenho uma visão radical de ser contra, porque isso precisa existem critérios para se produzir de uma forma correta, usando os defensivos de forma correta, evitando deriva para não atingir as abelhas, não usando, um dos que eu consigo me recordar aqui é o fipronil, que é proibido lá fora, é proibido aqui e o pessoal usa e é o que mais mata a abelha aqui no Brasil. Dá para produzir tendo esses cuidados. É possível produzir. Agora, essa consciência precisa ser despertada nos produtores. Eles têm que compreender que a nossa exportação, a nossa participação no mercado mundial depende também da nossa consciência de produção. Então nós não podemos engolir o que os outros não querem lá, empurrar para nós. Por quê? Depois nós não vamos poder exportar o nosso produto para eles porque vai ser proibido. Entendeu? É uma incoerência isso. Então isso precisa ser trabalhado com responsabilidade, com muito cuidado, com muito trabalho. Na realidade é isso que precisa ser feito.